de Bluey, alguns personagens infelizmente sumiram, mas sabemos que eles existem, mas ninguém sabe onde eles estão. Será que alguns amigos da Bluey foram embora para sempre? Jean-Luc. Os fãs estão com muita saudade do Jean-Luc, o cachorrinho labrador que é um dos principais candidatos para ser o futuro marido da Bluey e pai da filha dela. O Jean-Luc apareceu no episódio Acampamento, quando a família Hiller resolveu tirar umas férias. O Jean-Luc é canadense, ou seja, ele não mora no mesmo país que a Bluey, e ele não fala inglês porque mora em um lugar onde a língua oficial é o francês. Mas isso não foi um problema para os dois amigos. Eles se conheceram, brincaram juntos e até plantaram uma árvore. No final daquele episódio, nós vemos que os dois se encontram novamente como adolescentes debaixo da árvore. E uma coisa curiosa é que o site oficial de Bluey diz que o Jean-Luc aprendeu a falar inglês só por causa da sua amiga australiana. Além disso, no episódio Bingo, nós podemos ver que existe um desenho que a Bluey fez mostrando ela ao lado do seu amigo labrador canadense. Ou seja, eles nunca se esqueceram. Assim como nós, vamos te lembrar agora mesmo de alguns personagens que infelizmente sumiram da animação. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Videos incrível! Mia e Capitão. Os próximos personagens que desapareceram são dois, mas ninguém consegue falar deles de forma separada. Nós estamos falando da Mia e do Capitão. Eles apareceram no episódio Barcos e Latidos, quando a Bluey e o Mackenzie aprenderam sobre o amor romântico. Aquele é o único episódio em que os dois estão próximos dos nossos personagens favoritos. E sim, nós sabemos que eles aparecem em outras histórias, como no jogo de cricket das crianças mais velhas. Eles também estão presentes no episódio Missão do Curry, quando a Bingo está pintando o rosto na feira da cidade, mas eles nunca mais apareceram como personagens principais de uma história. Isso quer dizer que nós não sabemos mais da vida do Capitão e da Mia. Será que o cachorrinho declarou seu amor para a garota que ele gosta? Nós não sabemos disso porque, infelizmente, os personagens desapareceram. E já está mais do que na hora deles voltarem, você não acha? Tomara que a quarta temporada mostre a Mia e o Capitão juntos de novo. Bob. O vovô Bob, que é o pai do Bandit, também é um personagem que desapareceu por muito tempo no universo de Bluey. Está certo que ele não é um dos personagens principais, mas é muito estranho que ele tenha sumido desde o começo da série até o final da última temporada, quando seu filho mais velho se casou com a Frisky. E o mais estranho de tudo é que o vovô Bob estava viajando para a Índia, onde a vovó Chris disse que ele precisava fazer essa viagem para se encontrar. Ou seja, o vovô Bob estava confuso com alguma coisa em sua vida. Será que ele estava pensando em se separar da vovó Chris? Ou talvez ele tenha descoberto alguma doença e teve que viajar para se curar? Na época, muitos fãs acreditavam que ele tivesse perdido a vida. Mas depois que ele voltou, nós descobrimos que o vovô Bob fez essa viagem para se encontrar, e talvez essa aventura seja porque ele estava perseguindo um sonho que ele tinha quando era mais jovem. Seja lá qual for esse sonho, nós vamos descobrir a verdade na próxima temporada. Bosco. Você se lembra do Bosco? Ele nunca apareceu na série, mas a Bluey fala sobre ele no episódio Babá em Dobro, quando a Frisky conhece o seu futuro marido, o tio Zé. O Bosco é o ex-namorado da Frisky, e o relacionamento dele com a madrinha da Bluey era muito sério. Nós sabemos disso porque a protagonista parecia conhecer muito bem o Bosco, ou seja, a madrinha da Bluey apresentou ele para sua afilhada, e todo mundo sabe que ninguém faria algo assim se não fosse para se casar e construir uma família. Mas quando eles se separaram, o Bosco deve ter ido embora, e não apenas da casa onde eles moravam, e sim da cidade. É aí que começa a teoria da segunda prova. A Frisky fica com muita raiva do Zé quando ele tenta levar ela para fora da cidade, e talvez essa raiva seja porque o seu ex-namorado tentou fazer a mesma coisa. Será que o Bosco terminou com a Frisky porque ele queria mudar de cidade e ela não? Pode ser que sim, mas o que você acha? Você gostaria de morar na cidade da Bluey? Comenta a hashtag sim pra gente se conhecer. Pai do Rusty. O pai do Rusty também é um personagem que infelizmente desapareceu da série. Ele é um soldado que está trabalhando no exército longe da família. O Rusty sempre fala sobre esse personagem e tudo que o Red Kelp sabe sobre como ser um soldado, ele aprendeu com o seu pai. O curioso é que até hoje ninguém sabe exatamente qual é o nome do pai do Rusty, mas o legal é pensar que ele é provavelmente
realmente um grande pai, já que ele seria um dos personagens principais caso o Rush fosse o personagem principal. Há alguns anos, os fãs sabem que o criador da série, o Joey Brun, tinha a ideia de fazer o Rush ser o protagonista, mas acabou mudando de ideia e escolheu a Bluey. O pai do Rush apareceu pela primeira vez no episódio Exército, quando o Red Kelp ensinava trabalho de exército para o Jack Russell. Mas o pai da família Kelp só aparece de costas e nós não vemos o rosto dele. Nós só vamos descobrir como ele é no episódio Cricket da terceira temporada, quando ele escreve uma carta para o filho. Será que algum dia nós vamos conhecer um pouco mais sobre o pai do Rusty? Hércules. O Hércules é o cachorrinho que muitos fãs gostariam de ver de novo, mas infelizmente ele também desapareceu e é um personagem que só existe em apenas um episódio. Ele aparece no episódio O Circo, quando os filhotes estão montando uma apresentação de arte e dança para uma plateia, quer dizer, para bingo. Ele é um cachorrinho da raça São Bernardo, ou seja, ele é bem grande. Mesmo sendo um filhote, o Hércules é maior que os outros cachorros da sua idade. Na história do circo, ele não se comporta como um cachorrinho legal e obriga o Winton a fazer o que ele não quer, até que a Bingo dá uma bronca nele por ser um amigo malvado. A história termina com o Hércules aprendendo a lição e usando a sua força para levantar o Mackenzie e girar ele no ar. Claro, no fim era apenas uma brincadeira, mas foi bem engraçado. Por que será que o Hércules não apareceu de novo na série? Talvez ele seja mais velho que os outros e estude em uma escola diferente. Ou talvez ele tenha mudado de cidade. Mas bem que todo mundo adoraria ver ele de volta no desenho, você não acha? Jasper. Você se lembra do Jasper? Ele é um colega de escola da Bingo que, infelizmente, não aparece muito na história. E existe sim um motivo para isso. O Jasper aparece no episódio Bob Bilby, como um dos colegas da Bingo. A cachorrinha mostra uma foto dele junto com o mascote da escola da senhorita Retriever. E você deve estar se perguntando, mas espera, esse aí não é o Jasper? Porque ele é um cachorrinho da raça Rottweiler, mas o verdadeiro Jasper é da espécie Doberman. Essa é a confusão que os fãs não entendem e talvez seja o motivo do Jasper não aparecer mais na série. Existem dois cachorrinhos que estudam na escola da Bingo e que têm o mesmo nome. Eles são Jasper G, o Doberman, e Jasper W, o Rottweiler. Ele também aparece nas fotos da turma da senhorita Retriever no episódio Papai Leva as Meninas para a Escola. Os fãs devem ter ficado confusos com dois cachorrinhos tendo o mesmo nome e sendo amigos de escola da Bingo. No mundo real, existem pessoas com o mesmo nome, mas em um desenho isso não funciona. É por isso que os criadores da série resolveram escolher qual dos Jaspers iria continuar no desenho e qual iria desaparecer. Será que algum dia ele vai retornar para o desenho? Tomara que sim. Pai do Salsicha. O pai do Salsicha é um personagem que nunca apareceu na série, mas nós conhecemos ele dos livros de Bluey. Ele aparece no livro Bluey na Páscoa e o mais legal é que esse personagem está lá de surpresa. O livro foi construído por dois animadores oficiais da história de Bluey. E quando eles foram perguntados sobre quem seria aquele cachorro, eles revelaram que era o pai do Salsicha. Mas a gente sabe que faltou um detalhe. Seria mais legal mostrando ele com um chapéu super maneiro igual ao seu filho. Você concorda? Provavelmente o personagem vai aparecer na 4ª temporada. Então eles ainda têm chance de corrigir o erro. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Pai da Pompom. Um outro personagem que também apareceu no mesmo livro da Bluey na Páscoa foi o pai da Pompom. Esse personagem é um dos que realmente deveriam aparecer na próxima temporada. Nós falamos isso porque a Pompom é a cachorrinha principal do episódio Gangorra, onde o Bandit ensina às filhas o valor de tratar bem os menores. Seria muito interessante saber como o pai da Pompom ensina ela a se comportar. De acordo com ela, os Lulus são uma raça pequena, mais resistente. E provavelmente foi o pai dela que falou isso. Será que o personagem vai aparecer na próxima temporada? Mãe do Winton. A mãe do Winton é uma personagem desaparecida que com certeza todo fã de Bluey gostaria de conhecer. Isso porque todo mundo conhece o Cornelius, que é o pai do pequeno Bulldog, mas ninguém sabe o que acontece com a mãe dele. Uma coisa muito curiosa é que no episódio Helicóptero, o Winton pede ajuda para Bluey levar ele para a casa do seu pai.
E isso deixa a gente entender que o Winton não mora com o Cornelius, ou seja, ele mora com a mãe, mas porque ela nunca apareceu. E no final da terceira temporada, nós vemos que o Winton vai morar com o pai e a família dos Terriers. Existe uma história no fundo disso, não é verdade? Um grau oeste, o Winton morava com a mãe, mas depois ele passou a viver com o pai dele e os Terriers. Se a mãe do cachorrinho aparecer, a gente pode descobrir o que aconteceu de verdade. Ela deve viver em algum lugar de Brisbane, porque o filho vivia com ela. Será que ela encontrou um namorado novo? Vamos descobrir na próxima temporada. Alfie. Você se lembra do Alfie? Ele é o personagem que trabalha na loja de brinquedos e que ajudou o Bandit a encontrar o presente certo para Muffin no episódio Jogo do Silêncio. Ele parece ser um cara bem legal, né? Será que a Bluey não deveria fazer mais uma visita para a loja de brinquedos? Muitos fãs teorizam que o Alfie seria um ótimo namorado para uma das irmãs da Cacau, e até que faz sentido. Será que algum dia a Bluey e a Bingo vão voltar para a loja de brinquedos e descobrir que o Alfie virou o gerente da loja? Tomara que a quarta temporada responda a essa pergunta. Winnie, uma outra personagem que todo mundo gostaria que voltasse para a quarta temporada, mas que desapareceu, é a Winnie, a cachorrinha que a Bluey conheceu no episódio Café. O Bandit também fez amizade com o pai dela, e todo mundo sabe que os dois continuaram se falando depois daquele episódio. A Winnie poderia estudar na mesma escola que a Bluey na próxima temporada, e a gente sabe que a Calypso seria uma grande professora para ela. Se você está querendo ver um pouco mais da Winnie, é bom se preparar para a próxima temporada, mas até lá pode ficar aqui com a gente. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!